Bom dia, gente. Tô em live. Bom dia. Hoje é sábado. Faltam 3 dias, né? Sábado, domingo, segunda. Falta 4 dias, né? Pro dia final, que é o dia da nossa live. Vai acontecer. Nossa live será terça-feira. Deixa eu afastar aqui. Nossa live será terça-feira no Instagram, @laços Rafaela Maria Fernandes, tá? Ontem aconteceu uma coisa comigo, Deus mandou com que eu mudasse o meu nome. Na verdade, não era mudar, era aceitar, né? O meu nome, ele não é Rafaela Fernandes, como tá ali. O meu nome é Rafaela Maria Fernandes. E eu sempre pensava assim, nossa, mas Maria, o que esse Maria tem a ver? Rafaela Fernandes é tão melhor. E há um tempo atrás, Deus falou para mim que Maria, a única mulher na Bíblia que conseguiu lavar os pés de Jesus, né? Ungir Jesus com óleo. Ela literalmente lavou os pés com óleo, enxugou com os cabelos, mas isso significa unção, né? Ela ungiu o corpo de Jesus antes da morte. Na morte, depois que uma pessoa morria, era ali passado óleos, passado especiarias para conservar aquele corpo. Era ungido o corpo do morto, para que ele permanecesse por mais tempo, obviamente, né, como um embalsamamento, mas também como um sinal de honra à vida daquela pessoa, né? E a única pessoa... isso aqui. A única pessoa... Aqui. É 1 metro dessa fita, tá? A única pessoa que conseguiu fazer isso foi Maria, porque ela fez no tempo oportuno. Quando ela vai, compra aquele nardo caro, né? E ela vai aos pés de Jesus e como é que ele chama? O Judas fala assim, nossa, que desperdício, né? A gente poderia ter vendido esse nardo, né? Esse vaso de perfume e dado aos pobres, mas na verdade ele não queria vender. Primeiro, não era dele. Como assim a gente poderia ter vendido? Você vai vender o que se não é seu? Então, primeiro, aquele vaso, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Quando Judas reclama do vaso, né, que a Maria, aquele nardo, que é aquele perfume que a Maria derrama nos pés de Jesus, primeira coisa, não é dele. Então ele não poderia ter vendido. Quando ele fala a gente poderia ter vendido, ele tá falando eu poderia ter pegado esse dinheiro. Porque Judas era o tesoureiro, ele ficava ali administrando o dinheiro. Então ele queria roubar esse dinheiro. Ele pensa, eu poderia ter roubado esse dinheiro. Só que Maria, quando derruba esse perfume em Jesus, ela é a única que consegue ungir o corpo de Jesus. Ela está no tempo certo, fazendo a coisa certa para a pessoa certa. Maria é a única que consegue ungir Jesus, porque quando aquelas mulheres, Jesus morre à sexta-feira, é enterrado às pressas, né? Esqueci o nome, meu Deus, é tanto nome. Mas eu vou lembrar, até a gente terminar aqui o raciocínio, eu vou lembrar. É enterrado às pressas, no sábado, que é o Shabat, que é o que os judeus guardam, que era o sábado que os judeus guardavam e guardam até hoje o sábado. Então, no Shabat, eles não podem fazer nada. Ela tá ali no coisa, tá? Na máquina. Eles não podem fazer nada no sábado, até hoje, eles não cozinham, a comida é toda preparada antes, eles não fazem nada, eles não trabalham, eles guardam literal o sábado. O sábado para ele para eles é como a lei de Moisés, é guardado, é sagrado, é santo. Então eles guardam o sábado, Jesus está morto. Jesus está lá, né? Foi ao inferno, desceu, tá lá fazendo as coisinhas dele, literal, tá?
vai reinar em glória, vai ressuscitar. No domingo, o que é o domingo? É o sábado de madrugada, né? Seria essa madrugada do sábado para o domingo. Jesus, 2 anjos vêm, rolam a pedra, ressuscita, o próprio Espírito Santo ressuscita Jesus, que é o poder de Deus, é Deus. Ressuscita Jesus e essas mulheres de madrugada, elas saem, né? Várias mulheres saem para ungir Jesus. Então elas saem na madrugada para que ninguém as veja, lembrando que está todo mundo escondido. E quando elas chegam na sepultura, né, que naquele tempo era uma caverna com uma pedra, já tá rolado, a pedra tá rolada, os 2 soldados estão ali, né, desmaiados, e os anjos estão lá. E não tem Jesus mais. O pano da cabeça que foi enrolado na cabeça de Jesus está dobradinho. Por que dobrado? Porque naquela época significava o seguinte: quando você saía de uma mesa que você não ia voltar, você deixava o pano de qualquer jeito. Mas se você tivesse comendo ainda, você dobrava o pano. Se você fosse voltar, você dobrava o guardanapo. Então você deixava o guardanapinho dobrado ali perto do seu prato, significava que você voltaria, você ainda estava comendo, você ainda se alimentaria. Quando Jesus deixa aquele pano dobrado na tumba, ele diz: eu voltarei. Então aquele pano tá dobradinho ali na tumba, certinho, só que elas não têm como fazer a honra para Jesus, no corpo de Jesus, ungir Jesus. A única que conseguiu, e quando ele fala assim, quando Judas fala, a gente poderia vender, ele, né, na cabeça dele, ele poderia roubar aquele dinheiro. Mas ele fala para quem? Ele fala para os discípulos, e os discípulos concordam, né? Muito caro. Quanto vale Jesus? A gente vê muito, né? Isso acontece tanto no mundo quanto dentro da igreja. Nós avaliamos o dinheiro. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós avaliamos o valor da obra do Senhor. Nós avaliamos o que pode ser dado de dízimo. Nós avaliamos o que pode ser pago num evento, num show gospel. Nós avaliamos que esse dinheiro é um desperdício, né? Um retiro espiritual. Nós avaliamos que é muito caro. Mas e o que nós gastamos no mundo? Bebida, baile, enfim, não são todas as pessoas, mas drogas, jogos, cerveja, tudo que nós gastamos no mundo não é contabilizado, porque é o sistema do mundo. O sistema do mundo é financeiro. Tudo que nós vamos comprar, nós gastamos dinheiro e é normal. É considerado normal eu beber minha cervejinha no final de semana, é considerado normal eu jogar no tigrinho, porque eu tô tentando a sorte. Tudo é considerado normal. O sistema mundo é normal gastar. Mas quando eu passo para Deus, quando eu vou para a parte de Deus, aí fica caro. Pô, tem um lanchinho na igreja, mas a igreja não é comércio. Não pode se fazer comércio. É diferente. Quando você está fazendo para uma missão, quando você está fazendo um retiro, né, para ajudar os irmãos que não podem pagar, quando você está fazendo de fato algo que custa, tudo custa na igreja. O ar-condicionado custa, a iluminação custa, fazer panfleto para alcançar mais gente, né? Principalmente os que estão lá fora, custa. Tudo na igreja custa, nada é de graça. O templo em si, para erguer um templo, custa, sabe? E a gente avalia o financeiro, mede o tamanho de Jesus financeiramente. Fazer uma obra missionária custa, por quê? Porque a gente mesmo não quer estudar a Bíblia e fazer a obra missionária. Quem quer ir pregar para os bêbados? Quem quer ir pregar para as prostitutas? Ninguém. Mas quando a gente, que é a igreja, sustenta quem vai, tá dando dinheiro para o pastor? Quanto Jesus custa? Qual é o preço de Jesus?
Qual é o preço de você ter a oportunidade, assim como nós fomos alcançados, outras pessoas poderem ouvir de Jesus e sair da vida miserável que elas vivem? Sabe? Então nós avaliamos Jesus por baixo, a obra dele por baixo. Ah, isso é muito caro. Isso é muito caro. Misericórdia pagar isso para a igreja, para o pastor. Nós colocamos a obra do Senhor embaixo. Só que as coisas do mundo, pagar um lanche, pagar uma diversão, ir num shopping, ir para uma festa, comprar um presente de aniversário para aquela pessoa que às vezes a gente nem gosta, mas como a gente vai na festa, vai comer, vai beber, vai comprar. Então tudo isso nós não fazemos conta, faz parte do mundo. É natural. Bom dia, prima. Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus. É natural do mundo nós pagarmos, mas na igreja nós não podemos pagar, porque lá não pode ser um comércio. E na verdade nem é. A igreja não é um comércio. As poucas pessoas que fazem da igreja um comércio já terão seu preço com Deus. Pagarão caro pela plantação de grama. Muito caro. Porque a obra e as ovelhas são do Senhor, não são de nenhum pastor, de nenhuma igreja, tá? Por isso que a gente não é obrigado a frequentar só aquela igreja. Se um pastor só quer você dentro de uma igreja, ele já não entendeu a Bíblia. Deus não tem placas. Jesus não tem placa. O evangelho não é uma placa religiosa. O evangelho não é uma religião. O evangelho é uma pessoa. E é a pessoa de Deus morando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É a pessoa de Cristo morando dentro do meu ser, no meu espírito, conversando com ele, sendo um só. O batismo espiritual, né, que é o batismo do Espírito Santo, a gente acredita, nós cristãos acreditamos que é falar em línguas, mas não é só apenas isso. O batismo com o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo habitando dentro da gente. Existe uma diferença quando a gente escuta ele de fora. As palavras dele a gente escuta aqui dentro, mas é ele falando de fora para dentro. Eu escuto o Espírito Santo falando aqui dentro, mas vem de fora. Ele está aqui o tempo todo falando comigo, me dando direção, conversando, e eu escuto ele aqui dentro. Eu escuto as ordens de Deus dentro de mim. Mas há uma diferença no batismo com o Espírito Santo. Quando eu sou batizada de fato com o Espírito Santo, eu não escuto de fora para dentro. Eu escuto de dentro. Ele habita em mim. Ele mora em mim. Eu sei porque eu sei que eu tenho a certeza que eu sou um com ele. Então, esse batizar do Espírito Santo, esse viver dentro de mim, testificar dentro de mim que ele mora comigo, que eu sou um só com ele, é exatamente isso que o diabo, literal, Satanás, não quer que as pessoas tenham esse acesso a Deus. Não quer que as pessoas entendam o real evangelho. É isso que Satanás luta tão bravamente, para deixar as pessoas na ilusão, na ignorância de que a gente é só isso aqui, ó, só essa carne. Ah, eu preciso só me preocupar com o meu salário, com o que estão falando de mim, com a vida carnal. Quando eu morrer, vai ser isso mesmo, acabou, matéria. É isso que Satanás não quer que as pessoas tenham acesso. Então, quando eu acordo que Deus, o próprio Deus que se fez Jesus, tá? Quando Jesus, presta atenção, quando Deus falava, ele falava a palavra que saía da boca dele. Imagina como se fosse, é difícil para nós entender Trindade, mas imagina como se fosse um aroma suave, sabe? Uma brisa, um vento, algo assim, saindo da própria boca do Deus. Aqui, antes, a Bíblia não fala que Jesus era uma pessoa. Antes dele vir ao mundo,
Ele não era uma pessoa, ele era as palavras de Deus. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Estudando, você vai entender que Jesus não era uma pessoa. Ah, Jesus era uma pessoa, Deus era uma pessoa e o Espírito Santo era uma pessoa. Não existe isso. Ele era a palavra que saía de Deus. Ele se tornou carne, uma pessoa, a própria palavra de Deus se tornou física dentro de um ser humano, tá? O Espírito de Deus dentro de um ser humano a partir da concepção de Maria. O Espírito Santo veio até Maria e Maria, pela palavra de Deus, concebeu Jesus. Aí ele passou a ter o nome de Jesus. O próprio Deus materializou em Jesus. Deus. Por isso que Jesus é Deus, Deus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porque o Espírito Santo é a sua glória, o seu poder. E é o próprio Deus, é a pessoa de Deus materializada em espírito, morando em nós. Entende? Não há separação. As pessoas pensam que são três. Não são três, são um só. Fala oi, filho. Ela tá querendo falar oi. Bom dia. Bom dia. Vai lá, deixa a mamãe terminar aqui. Então Deus é um só que esse Deus, depois que Jesus ascende ao céu, e esse Deus morando em mim, testificando aqui dentro do meu espírito, um só comigo, sabe, eu nunca mais ficarei sozinha. Esse batismo com o Espírito Santo é isso. Agora eu moro em você. Agora eu habito no seu ser e nunca mais você estará só. E é isso que Satanás não quer, o próprio Deus morando em mim. E quando ele mora em mim, eu não vejo mais com isso aqui. Eu não enxergo mais a vida por esse plano. Ah, eu tenho que... O que eu vou fazer, né? Eu vou acordar, ó vida ruins, ó céus, meu Deus, eu sou tão infeliz. Eu não enxergo mais com essa vida pequena e carnal que as pessoas vivem. É por isso que Paulo venceu a morte literal. É por isso que Paulo estava na prisão, mas estava livre. O próprio Deus estava no seu espírito, sendo um só com ele. É por isso que as pessoas, aqueles mártires, enfrentaram, né? Morreram. Eu não sei se vocês sabem, mas os mártires, aqueles homens de laranja, né? Com aquele povo que é cruel, que é, como é que chama? Extremistas, né? Muçulmanos mataram, né? Na beira daquele rio, daquele mar. Aqueles extremistas não entendem isso. A maioria das pessoas ainda não alcançaram isso que a gente tem, nós cristãos, que temos de fato esse, que fomos batizados com o Espírito Santo, que entendemos que esse ser tá aqui, ó, um só, aqui, tá aqui dentro. Isso é o que Satanás quer impedir, que as pessoas tenham esse acesso. E é exatamente através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, da nossa contribuição para o reino de Deus, que os missionários, coisas que a gente não quer ser nem para a nossa própria vida, gente, a gente tem realmente, de fato, a maioria, preguiça de confessar as palavras desse livro. Porque é confessando as palavras da Bíblia que nós trazemos o poder do mundo espiritual para o físico. É confessando as palavras de Deus que nós trazemos a realidade física desse mundo espiritual. As coisas do mundo espiritual estão disponíveis, tá tudo lá. Só que nós só conseguimos puxar isso para o mundo físico confessando a palavra de Deus. Tudo aquilo que ele já disse ao nosso respeito. Mas nos falta fé até para falar essas palavras. Ah, eu vou parecer um doido se eu confessar isso. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Eu vou parecer louco, já pensou eu falando essas coisas? E por que ele manda a gente fazer? Orar a palavra. Falar aquilo que ele já disse a nosso respeito. Então, quando nós fazemos isso, nós pegamos esse poder espiritual e passamos para o físico. Eu sou curada, não há doença sobre mim, porque Deus já, pelas suas pisaduras, ou seja, por tudo que ele sofreu na cruz, ele já me livrou de toda doença. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim,
como o meu corpo pode abrigar doença? Como o meu corpo pode abrigar tristeza? Como o meu corpo pode abrigar qualquer coisa que não seja do Senhor? Entende? Essa testificação, ou seja, se o Espírito Santo habita em mim, ele vai dizer ao meu espírito: nós estamos limpos, sarados, santificados, puro. Não há em nós nada que não provenha de Deus. Mas aí é que entra. O Satanás, literal nesse mundo, não quer que as pessoas tenham esse acesso. E aí, voltando para lá, para onde a gente começou, que era Maria, o meu nome foi mudado ontem, Deus pediu para que eu aceitasse o meu nome. Ontem eu descobri, muita gente já sabe disso, eu não sabia, que o meu nome está escrito no céu, o meu nome de batismo. O nome que Deus me deu, não, o nome que a minha mãe me deu. Meu nome é Rafaela Maria Fernandes Santos, né? Mas é Rafaela Maria. E eu não aceitava o Maria porque eu pensava assim, ai, que nome simples, fácil, né? Rafaela Fernandes, isso é mais chique, eu pensava assim. Mas aí Deus falou para mim que Maria foi a única que conseguiu ungir Jesus, porque ela estava lá no lugar certo, na hora certa. Ela entendeu os princípios do céu. E que eu, por chamar Maria, eu tinha um significado esse nome. Então, o seu nome está no céu. E qual é o significado do seu nome? Porque no seu nome tem um significado. Entenda o significado do seu nome, porque o significado do seu nome é o significado para Deus. Antigamente, as pessoas não tinham nomes aleatórios. Todo nome era colocado pelo seu significado. E o meu nome foi escrito no livro da vida, assim como o seu. E se o seu nome foi escrito no livro da vida, o significado desse nome está em ativo, está em ok, está funcionando. Por isso que Deus falou para mim, assuma o teu nome. E aí ontem eu troquei todo, né, coloquei o Maria em tudo. Aqui tá a Rafaela Fernandes, né, mas aí eu tenho que colocar o M, vou refazer mais para frente a minha logo. E ele falou para mim que era para mim assumir esse nome. E aí, por incrível que pareça, eu já venho estudando sobre tudo isso, o reino do Espírito, né? O Espírito Santo de Deus. Na nossa igreja está até tendo um estudo sobre isso. Hoje de manhã eu fui batizada com esse Espírito Santo. Hoje de manhã eu acordei. Eu achava que eu já tinha sido batizada por falar em línguas e tal. Uma falha de entendimento, né? Porque é isso que a gente pensa. Eu sou batizada porque eu falo em línguas. Mas aí hoje eu acordei 5h20 da manhã. Acordei 5h20 e eu tinha colocado o relógio para despertar às 6 horas. Eu falei assim, eu vou acordar às 6 horas, né? Ler a Bíblia, orar. Aí eu acordei 5h20 e ele falou assim, levanta. E ele já falava de fora para dentro. Eu já escutava o Espírito Santo dentro de mim, mas ele de fora. Que eu não entendia esse estar dentro. Aí ele falou para mim, levanta. Aí eu levantei, ele falou... Aí aqui no meu ateliê tem um espelho, ele falou assim, olha pra você. Aí eu olhei, fiquei firmemente olhando pra mim, né, no espelho, ele falou pra mim assim, agora eu moro em você, você vai cuidar da minha casa. Eu olhei assim, né, e eu ouvindo tudo isso, de boca fechada, obviamente ele falando no meu espírito, mas eu olhando assim, tipo, quem tá aí? Aí ele pegou e falou pra mim, ele falou assim, a partir de hoje eu moro em você. E eu tenho a real certeza de que ele tá aqui. Eu tenho a real certeza de que não é mais de fora, é dentro. Esse é o batismo do Espírito Santo. É quando você sabe que ele está dentro, que ele fala de dentro, não é mais de fora. Entende? Então, é exatamente isso. E aí ele falou pra mim, é exatamente essa união. É exatamente morar nesse reino espiritual, porque agora tudo isso aqui de fora é fantasia, é capa. Tudo isso de fora. A verdadeira vitória para nós cristãos, o verdadeiro cristianismo é isso. É quando esse ser espiritual, que é Deus, mora aqui, fala aqui, vive aqui. Essa é a vitória. Eu venci,
Eu cheguei finalmente naquilo que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nós. É essa vitória que vence o mundo pela fé. É ter Deus dentro e nunca mais você estará só. É isso que ele falou para mim. Nunca mais eu te deixarei só. Entende? Então eu sei que eu tenho a certeza no meu espírito, no fundo do meu espírito, que eu nunca mais ficarei só na minha vida. Não tem como. Não há mais separação. E aí aquela palavra que ele disse, quem poderá nos separar? Nunca mais nada na vida poderá separar você desse espírito. Não tem cão, gente. Não tem diabo. E aí é que tá. Na palavra de Deus ele fala que ele reina sobre tudo. Ele reina sobre a morte, ele reina sobre o mundo espiritual, ele reina sobre o diabo. Ele não destruiu o diabo ainda. Não quer dizer que ele não reina, ele reina sobre Satanás. Satanás já não tem poder sobre Deus. Só que sobre esse mundo aqui carnal, ainda estamos na matéria. Ainda tem um tempo destinado para que Deus destrua. Não é que ele reine sobre Satanás. Ele já reina. Mas ele destrua Satanás. Quando chegar o tempo oportuno, que será o final dos tempos, e finalmente Deus instituirá o reino dele, aí sim ele virá com a nova Jerusalém, descerás do céu, e aí ele reinará. Não é que ele vai reinar lá, ele já reina aqui agora, dentro de nós. Ele já reina, mas ele destruirá Satanás e todas as obras que Satanás tem feito no mundo. Acontece que esse reino dentro de nós é o que Satanás cega as pessoas. E é esse reino que Deus quer espalhar. E por isso que a palavra será pregada a todos, até os confins da terra, literal, a todas as pessoas. Para que as pessoas conheçam já esse reino que vive. Essa vida abundante é você descobrir que Deus já reina sobre Satanás. Deus já reina sobre tudo que há na terra. Já há um reino espiritual aqui. E nós pensamos com a religiosidade do evangelho que é um estilo de vida só. Ah, ser cristão é só colocar uma boa roupa, mudar o comportamento e viver aqui, com as palavras que ele deu. Não, esse reino já é real. É Deus morando dentro de mim, aqui e agora. Eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro evangelho. É isso que as pessoas não entenderam porque Satanás cegou o entendimento delas. Entende? Então nós precisamos de fato assumir quem nós somos, buscar, proceder em conhecer a Deus até que esse reino, esse ser que é Deus espiritual more aqui dentro. E quando ele de fato morar aqui dentro, nós não vamos mais viver aqui. A gente vai viver aqui, ó. Aqui no reino espiritual que já está instituído nessa terra. Ele já tem todo o poder, ele já tem todo o domínio, ele já é majestoso, a glória dele já está sobre nós. Já aconteceu. Acontece que nós não temos o acesso por causa disso, por causa de Satanás nos cegando. Nós precisamos parar de medir Deus, colocar preço em Deus. Nós precisamos parar de olhar para Deus como se ele fosse uma religião. Porque ele é real. O cristianismo é real. Então, ontem ele mudou meu nome, hoje eu fui batizada de fato com o Espírito Santo. Agora eu entendo o que é esse batismo, eu sei que ele está realmente vivendo em mim. Agora eu entendo que há um mundo mais elevado, né? Há um reino espiritual aqui. Não é mais, Deus não é para mim mais um fato isolado. Deus não é para mim mais um fato da Bíblia. Deus é real. Eu nasci para Deus e Deus nasceu para mim. Hoje eu sei que quando eu recebi ele, eu nasci para ele. Ele anotou o meu nome no livro da vida e eu nasci para ele. Ele começou a me ver, meu espírito. Ele começou a ver meu espírito, porque meu espírito, ó, viveu. Mas hoje ele é real para mim. Hoje Deus nasceu para mim. Porque hoje eu tenho contato, eu sou uma com ele. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Entende? É isso que a gente tem que buscar.
Porque mortificar o corpo é que é difícil, né? Matar tudo isso. Eu não tenho vontade de pecar. Não há em mim uma só vontade de pecar. Ah, eu não vou pecar? Vou, eu sei que a minha matéria, a minha carne vai pecar até o final dos dias, né? Dos meus dias, literal. Se Deus não vier e me levar, eu vou morrer, dormir até acordar no juízo. Mas não há em mim vontade de pecar. Não há. Essa é a verdadeira santificação que ele fala, que quando a gente vive para Deus, com Deus, o pecado ele não tem domínio. O diabo ele não tem domínio. Acabou o diabo. Quem é diabo na fila do pão? Quem é? Entende? Não tem como. Por isso que o diabo, né, Satanás que vive aqui nesse mundo, quer afastar as pessoas do evangelho. Porque ela quer afastar essa visão das pessoas entenderem que Deus é real. Deus é real. O Espírito Santo de Deus é real e absoluto sobre tudo, tá? E aí a gente vai ler um pedaço, né? Eu precisava contar esse fato para vocês que aconteceu comigo. Tudo que acontece comigo eu venho aqui falar para vocês, porque eu tô vivendo o evangelho. Eu não estou só conhecendo, eu comecei a conhecer lendo a Bíblia, os quatro primeiros evangelhos, né? Conhecendo Mateus, Lucas, Marcos, João, conhecendo esses evangelhos, lendo a Bíblia, Jesus veio até mim, tá? Jesus veio até mim. Mas caminhando com ele 4 anos, ele curou 40. Ele curou as minhas dores de infância. Ele sarou, ele me curou. Eu não tenho dores, não há em mim nenhum pingo de dor, nada, nenhum resquício. Foram 4 anos para sarar 40. Imagino que ele não vai fazer. Agora eu fui batizada com o Espírito Santo. Hoje eu fui batizada com ele. Hoje eu nasci. Hoje Deus nasceu para mim, literal. Hoje eu entendo a presença, o Espírito dentro de mim, não é mais fora. Então, cara, é bom demais. É bom demais prosseguir em conhecer, sabe? É bom demais saber que isso tudo que fala na Bíblia não são só palavras. É uma verdade que existe. Ela é realidade. Entende? E aí a gente vim contar para vocês antes, né? Que é surreal tudo que eu tenho vivido com Deus e é verdadeiro. Eu sei porque eu sei que isso é real. Eu estou vivendo. E a gente vai falar sobre a cura de Naamã. Existem alguns princípios, algumas coisas que a gente vai aprender. Eu não vou me estender demais, né? Hoje é sábado, algumas pessoas não trabalham, mas eu não vou estender demais. Vamos orar primeiro? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que testifica conosco que o Senhor é real, nos ajuda a orar, nos ajuda a entender as suas palavras, tira as escamas dos nossos olhos para que nós entendamos de fato quem o Senhor é e aquilo que o Senhor tem para nós, porque é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente, ó. Em 2 Reis 5, vai falar da cura de Naamã. Fala assim na minha Bíblia, tem um pedacinho explicativo. Eliseu ficou conhecido também, Eliseu que é o profeta, que descendeu, né, ficou de Elias. Ele não era parente de Elias, mas ele foi chamado por Deus através de Elias para poder ser profeta. Eliseu ficou conhecido também fora da terra de Israel e acabou curando Naamã, o comandante do exército da Síria, em sua pregação na sinagoga em Nazaré. Jesus citou esses acontecimentos como prova de que Deus quer bem a todos e não somente o povo escolhido. Deus veio para os judeus não os aceitou, os gentios, que eram pessoas não judias, ficaram sendo também merecedores dessa bênção, ou seja, Jesus veio para todas as pessoas, morreu por todos os pecados, não só pelos dos judeus, tá? Existem judeus que ainda não reconhecem Jesus, eles ainda estão esperando pelo Messias, eles não entenderam essa presença. Fala assim, ó, 2 Reis 5, Naamã, o comandante do exército da Síria,
era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, o rei da Síria, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Naquela época, a lepra não tinha cura, tá? Que é a hanseníase. Hoje ela tem o nome de hanseníase. E ela estraga, ela apodrece a pele. A pele fica sem sensibilidade e depois aquilo vai apodrecendo, aquilo vai putefando mesmo, sabe? Tem pessoas que com lepra naquela época, elas perdiam pedaço do corpo, dedo, orelha, enfim, e cheiravam mal, tá? Elas cheiravam muito mal. Então, ó, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma israelita. Então, essa menininha, que pode ter 12, 7, 8, não sabemos a idade, ela é levada presa, né? Numa das guerras ali, num dos ataques, leva essa criança, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Então, ela é escrava na Síria, né? Num país estrangeiro. Um dia, a menina disse à sua patroa: eu gostaria. Olha isso, olha como as pessoas realmente de Deus, elas são diferentes. Porque não há maldade no coração. Nada que é mal sai de Deus. Nada. Deus não tem um pingo de maldade. Não há maldade em Deus. Se você ouvir no seu espírito, algum espírito falar para você, tanto é que os espíritos que ocupam corpos, né? Os espíritos que são literal de Satanás, né? Os anjos caídos, espíritos demoníacos, eles ocupam corpos através de deixar a pessoa, assim, em estado não de consciência, né? A pessoa tem que ficar meio ali, ou em bebida, em droga, ou em bebedeira. A pessoa tem que ficar num estado, como é que chama? Ela não pode estar sã, ela não pode estar sabendo, racional, né? O Espírito Santo é o único Espírito Santo de Deus que nos habita racionalmente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou na minha faculdade perfeita e o Espírito Santo habita em mim. E, aliás, ele nem quer que eu fique dopada, tá? O Espírito Santo não nos deixa dopar. Ele fala que a bebedeira, a droga, tudo isso tá fora. Mas os outros espíritos só ocupam corpos se a pessoa estiver fora da consciência dela, inconsciente. A pessoa precisa estar no estado de inconsciência, para que aquele espírito venha, ocupe e ele não fica, ele sai. Por que geralmente a pessoa, quando está endemoniada, o espírito está habitando ali, ele nunca é para o bem, tá? Ele nunca é para o bem. Nunca a pessoa vai fazer o bem, nunca a pessoa vai pensar o bem. Porque o espírito que provém de Deus, Deus não tem maldade. Deus não tem coisa ruim. Então não há como habitar um corpo, um espírito e dizer maldade para aquela pessoa, fazer o mal, tá? Então essa menina, ó, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da doença. Ela é escrava, mas ela está testificando o bem. Ela é escrava, mas ela está fazendo o bem. Eu gostaria que o meu patrão, você vê que ela não age com maldade. Ah, esse cara tá me prendendo, eu quero que ele se lasque mesmo, com essa lepra dele. Não, ela tá fazendo o bem. Por quê? Porque ela testifica de Deus, testifica do Espírito Santo de Deus. Então, Naamã foi falar com o rei, ele vai falar com o rei da Síria, e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, ou seja, o rei dá uma ordem. Vá falar com o rei de Israel. O rei da Síria vai falar com o rei de Israel. Manda alguém lá falar, né? Vá falar com o rei de Israel e entrega esta carta a ele. Aí o rei da Síria faz uma carta para o rei de Israel. Então Naamã saiu levando 305 quilos de prata, pagamento, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Sempre quando você vai a um rei, você leva coisas, você nunca vai de mão vazia, né? Então, ó, a carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, né?
e eu quero que você o cure. Porque ele não entende quem cura. Então o rei da Síria manda ao rei de Israel e fala, ó, cura meu soldado aí, né? Meu oficial. Cura ele. Ele não entende que é o profeta, tá? Então, ó, quando o rei de Israel, que também não tá entendendo nada, de repente ele chega para ele uma carta. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo. Ele fica desesperado, ele fala, meu Deus, rasga as roupas. O rasgar as roupas era sinal de luto, dor profunda ou medo profundo. Ele tá com medo. Ele fala, pronto, morri, né? Vão vir contra mim o exército e vai me matar. Ele rasga suas roupas em sinal de medo e exclama, né? Ele fala, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Como assim? Né? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho poder para dar vida e tirar? Ele está querendo briga, ou seja, ele quer que eu vá contra ele em exército, ele quer guerrear, é isso que ele quer, ele está me pedindo um absurdo desse, então ele quer guerrear, às vezes é uma desculpa. É isso que o rei pensa, né? O rei de Israel. Aí o profeta Eliseu soube o que havia acontecido, né? Sempre fofoquinha do reino vai para tudo quanto é lugar. Ele soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei, por que o senhor está tão preocupado, né? Uai, o senhor sabe que o rei de Israel, o dono de Israel literal é Deus? Por que você não lembrou dele? Oi? Você não sabe que tem profeta em Israel literal? Por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Ou seja, o poder de Deus atua sobre mim, comigo, através de mim. Aí, ó. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu, da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ele ficaria completamente curado da sua doença. Imagina que você não é recebido na casa de que você vai. Você vai, chega na minha casa e eu não saio lá, eu mando alguém dar um recadinho para você. Ó, vai lá se lavar no rio, imagina que é o rio Tietê aqui. Vai lá se lavar no rio Tietê que você vai ficar curado, tá? A Rafaela falou que você vai lá se lavar. Imagina a raiva do Naamã. Pô, mas eu chego na casa do cara, o cara nem me recebe, ainda manda eu me lavar nesse rio sujo, que o Rio Jordão até então era sujo, né? Diante dos rios da Síria, que vai ser mencionado aqui. Aí ele fala, ó, ficaria completamente curado da doença, né? Mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos esse profeta, né, ou o profeta, ia sair e falar comigo, que oraria ao Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre algum lugar doente, né? Passaria a mão sobre mim e me curaria. Aí, além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco, né, na cidade dele, lá na região dele, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Pode comer, filho. Vai comer. 1,5, tá? Dá meio para Ana. Será que não poderia me lavar neles e ficar curado? Ou seja, tem rio muito melhor que esse aqui, esse sujo aqui de Israel, né? Esses rios sujos. Que bobagem é essa? O cara não me recebe e o cara manda eu me lavar nesse rio fedorento? Entre aspas, né? Rio sujo. Seria isso. Aí, ó. E foi embora muito bravo. Aí ele vai embora, ele fala, esse cara é louco, esse cara me trata sem honra, eu sendo um oficial, olha a situação. E vai embora muito bravo, ó, e foi embora bravo, muito bravo, irado. Então, os seus empregados foram até o lugar que ele estava e disseram, por isso que é bom a gente avaliar quem anda com a gente. Porque quem anda com a gente tem que nos levar até Deus. Sempre quem anda conosco, ó, fazendo a live. Sempre quem anda conosco tem que nos levar até Deus, tá? Tem que ser uma ponte. Nunca ande com pessoas que te levam para o mundo, somente o mundo. Porque se você vai para o mundo apenas, você esquece quem Deus é. Então, pessoas que te levam para Deus, sempre estão te puxando para Deus, são essas pessoas que você tem que te manter perto de você, tá? Então, ó. Então os empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram, se o profeta mandasse com que o Senhor fosse fazer algo muito difícil, ó, tá passando um negócio do lixo na rua.
Por acaso o senhor não faria? Ou seja, se ele mandasse o senhor pular, estrelinha, virar pirueta, ir atrás da pedra, não sei das quantas, né? A xamã, a vidente lá, que mora lá nos Estados Unidos, o senhor não iria? Por que lavar uma coisa tão simples o senhor não quer fazer? O senhor julga que é tão irrisório? Às vezes Deus nos manda fazer coisas absurdas. Mas às vezes Deus manda a gente fazer coisa tão simples e a gente ignora. Fala, isso aí é básico, isso aí deve ser a minha cabeça pensando. Às vezes não é. Então Naamã, aí ele se rende. Então Naamã desceu, bom dia, com muita graça e paz e favor do nosso Deus. Feliz e abençoado sábado. Ô, Tatiana, Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus. Bom dia com a graça dele, em nome de Jesus. E favor do nosso Deus. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Aí ele vai conforme o profeta falou, mergulha 7 vezes, ele mergulha 7 vezes. Como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. Cara, a cura é real. A cura é real. A última cura que eu tive, graças a Deus que limpou todas as minhas emoções, foi no Templo Formosa, né? Eu fui lá, teve uma reunião de mulheres, vá nas reuniões de mulheres, vá nas reuniões de homens, líderes, vá nessas reuniões de cura, vá. Acontecem milagres. E eu queria muito ser curada. Naquele dia eu não tava nem preocupada, eu tava meio feinha, coloquei uma blusa que eu me considero feinha com aquela blusa. Mas eu coloquei ela e falei, quer saber? Não quero nem saber se vão olhar pra mim, se não vão, eu só quero ser curada. Eu tava com tanta dor, tanto trauma, tanta coisa, eu só queria que aquilo saísse. E aconteceu. Naquele dia, graças a Deus, limpou tudo, não tenho dor nenhuma. E foi assim, como a mulher do fluxo de sangue, instantaneamente. Então vá, tem um congresso? Vai no congresso. Tem um negócio? É pago, paga e vai. Tem um retiro espiritual? Paga e vai. Vai, a bênção persegue aqueles que acreditam nela, vá, paga. É para a igreja, é para o pastor, larga de besteira, é para a obra do Senhor, vai dar tudo certo, vai lá, vai buscar. Por enquanto, até a gente não entender esse Deus, a gente busca coisas. A gente vai buscando, vai buscar sua bênção. Porque até você conhecer que Deus é a própria bênção, você vai buscando, vai prosseguir em conhecer. O dia que você conhecer, você vai entender que Ele em você é a própria bênção. A bênção chegou, entendeu? Você não vai buscar, porque ela já está em você. Até você entender isso, vai buscar. Prossegue em conhecer de Deus. A gente tem que conhecer de Deus até que Ele se apresente literal a nós, tá? Então, ele desce, obedeça. E ele fica completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Firme e sadia. Por que firme e sadia? Porque vai apodrecendo e literalmente caindo, tá? Firme e sadia como de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava, a casa do Eliseu. E disse, agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. O Deus que é presente, que é verdadeiro, que é real. Esse Deus que é real. Aceite um presente meu, por favor. Ele queria dar, né? Aquele ouro, aquela prata que ele tinha trazido, as roupas finas. Eliseu respondeu, juro pelo Senhor Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Não precisa. Por isso que fala na Bíblia que a bênção acompanha quem tem Deus, né? A bênção vai te perseguir, porque o próprio Deus, estando com a gente, que bênção se a bênção já é Deus comigo? Entendeu? A bênção já é o Senhor comigo, a própria bênção habita em mim. O próprio Deus habita em mim. Que bênção que eu vou querer, sendo que Ele já é. Eu já sou abençoado. É por isso que a Bíblia fala que você já é abençoado. Porque quando Deus está em você, você já é a própria bênção. Chegou a bênção. Literal. Literal. Então,
Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu, juro pelo Senhor, Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então, ó o respeito. Tá vendo? Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra. Pois de agora em diante não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimados a nenhum Deus. Ou seja, agora eu sei quem é Deus. Não existe outros. Não haverá. Então, a não ser o Deus do Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa. Aí ele vai confessar aquilo que ele precisa ser perdoado. Uma coisa que é a seguinte, quando eu tiver que acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Ou seja, se eu não fizer isso, eu vou ser morto. Ó. Eu vou ter de adorar também, ou seja, eu vou ter que fazer esse eu sou oficial. O meu rei vai adorar. Se eu não adorar, eu vou morrer. Eu vou ter que adorar também. Ou então fingir que é adoração, né? Porque não há no coração, mas eu tô ali. Aí, ó, que o Senhor Deus me perdoe isso. E Eliseu disse, adeus e boa viagem, tá? Então, ele entende, né? Que ali é como ele é sírio, como ele provém de uma outra nação, como ele entendeu Deus, mas ele não entende que você tem que abdicar de tudo por Deus. Acontece que quando a gente entende Deus, não é problema abdicar das outras coisas. Quando a gente está com Deus, em Deus e Ele em nós, não é problema abdicar de nada. No começo, é por isso que no começo para o cristão, aqui a gente vai parar, tá? Tem um pedaço, mas a gente lê amanhã. Que é um outro ensinamento. Por isso que o cristão, ele abdica para sempre de todas as outras coisas do mundo. Porque ele entende, no começo ele entende que é difícil. É difícil não pecar. É difícil largar o prazer. É difícil. Por quê? Porque ele ainda não entendeu Deus. Quando ele entende essa presença real e absoluta, ele passa a deixar o pecado, a ir se afastando, a negar a carne, mas quando Deus habita em nós, não há nenhuma vontade de pecar. É simples assim, não tem. Você não quer, não é que você, no começo você não quer desagradar a Deus, né? Quando você vai para Deus, quando você o aceita, você não quer desagradar a Deus, então você não vai pecar, porque você não quer entristecer o Espírito Santo, você não quer entristecer Deus. Mas quando ele mora em você, simplesmente não há vontade de pecar. Não tem, é absoluto. Você vai sentir frio, você vai sentir fome, tua carne ainda vai sentir desejo, tudo isso vai acontecer. Você vai levar para Deus. Mas a vontade de eu vou pecar, não tem. Simples assim, não existe. Eu vou fazer, não existe. Não existe. Jamais você poderá ser separado de Deus, tá? Você vai com ele para a eternidade, porque jamais, não há separação. Não tem como chegar aqui e falar assim, Rafa, eu vou arrancar Deus de você e vou arrancar o seu espírito para cá e o espírito de Deus. É um só. É um. Simples assim, tá? Deus te abençoe. Obrigado por assistir. Obrigado por entender todos os dias aqui a Bíblia. Né, eu tive uma evolução, são 4 anos, né, aprendendo de Deus, conhecendo Deus, vivendo experiências com Deus. Hoje eu entendo Deus de um outro nível, né, de uma outra forma. Hoje eu sei que Deus habita em mim, mas eu falo para você que não conhece Deus, que o que você tá achando que tá perdendo, né, eu vou perder de beber uma cervejinha, de ir num baile. E a minha alegria? A alegria com Deus, ela é tão
grande, intensa, imensa, é uma coisa tão espiritual, é uma coisa tão profunda, tão enraizada, que não tem como qualquer alegria desse mundo superar. Tudo isso é como se fosse fantasia, é firula, entende? É uma máscara que você coloca, um óculos que você coloca e você enxerga a vida por esse prisma. Ah, eu vou perder, ah, eu vou perder, ah, eu vou perder, eu vou ser infeliz. Cara, você não conhece felicidade real. Você não entende de felicidade, porque Deus é a própria alegria. Deus é a própria paz. É um estado, sabe aquele que o povo fala de transcendência? É a própria transcendência vivendo dentro de você. É um estado elevado, né? O budismo chama de estado elevado de consciência. É esse estado elevado. É viver do alto, literal. Teu espírito não vive mais no alto e baixo, como folha ao vento, jogado, aquele maremoto de emoção, de sentimentos. Isso não existe. Não tem. Não tem como. Se o próprio Deus habita em mim, se eu sou um com Ele, não dá. Tá? Então que Deus te abençoe, que você conheça, permaneça em conhecer, em ter essa experiência. Porque é muito bonito a gente falar das experiências dos outros, mas melhor ainda é a gente viver a nossa, tá? Deus te abençoe, bom dia, obrigada, tá, gente, por assistir. Que Deus abençoe o seu dia, a sua vida e a sua eternidade. Em nome de Jesus. Tchau. Bom dia.